Deixa ela aqui, pode deixar mais ou menos. Vai chegar solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta que você perdeu. Senhor Deus, Senhor Jesus, quero pedir a Ti que o Teu Espírito Santo venha guardar as nossas vidas, venha nos proteger, venha trazer sobre nós a presença grandiosa do Teu Espírito. Quero fazer menção da Tua presença, quero fazer menção da graça do Senhor, da presença do Senhor. Quero lhe pedir, Deus, que tudo que for necessário para que meus irmãos sejam abençoados, para que os amigos dessa programação sejam abençoados, que o Senhor faça, Pai, que o Senhor faça acontecer. Eu te agradeço, Espírito Santo, por essa noite, por esse momento. E eu quero lhe pedir que a Tua graça venha sobre este lugar. Quero que a Tua graça venha ser ministrada aqui no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso. Sê conosco, Espírito Santo. Sê conosco, Espírito Santo, pelo poder do Teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos vocês que estão reunidos aqui comigo nesse canal, aqui no Facebook. Que Deus vos abençoe, lhes traga a graça da presença dEle, e é motivo de alegria estar aqui com vocês, amém? Nessa segunda-feira, às 9 horas da noite, compartilhando uma palavra de Deus. Não vou dizer para você que nós estamos reunidos aqui somente porque é um desejo do nosso coração, mas porque Deus nos colocou nesse lugar, nesse momento, para compartilharmos algumas experiências, você aí da tua casa, ou onde você estiver, e eu aqui no escritório de casa, no escritório do Fábio, pedi para ele, aqui tem um cantinho que ele cedeu para mim, né? Que aqui é muita coisa. Se eu mostrar para vocês como que funciona esse quadrado aqui, aí eu coloquei essa mesinha aqui para mim e adaptei esse lugar aqui no canto para poder estar fazendo essa live com vocês. Todas as segundas e todas as quartas-feiras, participando com vocês e compartilhando com vocês da palavra de Deus.
A palavra de Deus é algo muito especial, porque é através dela que as coisas acontecem na nossa vida. É a partir da palavra de Deus que as coisas começam a ser formadas na nossa vida. Por isso que eu vivo profetizando. Eu vivo estendendo as minhas mãos e liberando a palavra de Deus, a boa sorte de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, porque é dessa maneira que eu acredito que essa palavra ela transforma as coisas, né, em volta de nós. E eu quero aconselhar você nessa noite, para você também começar a profetizar. Profetizar aí na tua casa, profetizar na vida dos teus filhos, profetizar nos sonhos dos teus filhos, do esposo, né, da esposa, profetizando, dizendo: Deus, o Senhor conhece todas as coisas e eu profetizo o melhor do Senhor sobre eles. Eu profetizo o melhor do Senhor sobre a minha casa. Né? Profetiza mesmo, abra a tua boca com fé, né? Declara mesmo com fé as bênçãos de Deus, profetiza palavras bíblicas dentro da tua casa. Às vezes nós estamos envolvidos no nosso lar com palavras do cotidiano, que às vezes envolve problemas diários que precisam ser falados, precisam ser compartilhados, até mesmo entre os filhos, esposo, esposa, e até mesmo com outras pessoas que moram, porque tem pessoas que moram com os pais, moram com tios, não? A família brasileira, ela é uma família muito mista dentro do próprio, né, do próprio ambiente familiar, do próprio ambiente da casa. Então, nós precisamos, às vezes, tratar de assuntos, e às vezes o nosso dia fica um dia, às vezes, meio cheio de tribulação, né? Poder ter que ficar reparando danos, consertando tribulações, e às vezes fica um ambiente pesado, fica um caminhar dentro do próprio lar difícil, né? Ainda mais quando tem alguma briga, alguma contenda que ainda não foi esclarecida, ainda está debaixo daquela pressão, né? Das palavras que foram ditas, das coisas que foram mencionadas. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é a resposta boa para esse momento. Então estende as suas mãos comigo nesse momento e nós vamos profetizar na nossa casa. Nós vamos profetizar no nosso lar. Nós vamos profetizar que as coisas elas vão começar a ser transformadas para o bem daqueles que habitam dentro dessa casa, para o bem daqueles que servem ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que acontece contribui para o bem daquele que serve a Deus. E eu quero crer, e eu creio que de alguma maneira essa palavra que nós vamos liberar agora, e a palavra que nós vamos liberar no final dessa ministração, o Senhor vai selar, vai fazer coisas grandes e firmes na vida daqueles que orarem junto comigo nesse momento, amém? Quero que você estenda suas mãos e profetize comigo sobre a tua casa. Espírito Santo, Deus que é dono da palavra verdadeira, da palavra que liberta, da palavra que cura, que sara, que restaura, que transforma, que modifica situações. Eu profetizo na vida desta pessoa, eu profetizo no lar desta pessoa, nessa situação confusa, dentro da casa desta pessoa, eu profetizo a tua palavra libertadora, a palavra do teu Espírito, a palavra que vai fazer uma transformação real e verdadeira dentro desta situação, pois não há nada maior, nada melhor do que a tua palavra, e eu a profetizo com fé, crendo que esta palavra vai mover o mundo espiritual e vai ser derramado segundo a necessidade de cada casal, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, porque o teu nome é poderoso, e eu creio nisso. Há uma satisfação do Senhor em atrapalhar os planos do inimigo. Há um desejo real de Deus para construir uma nova história nesta casa, e eu profetizo e libero a palavra do Espírito Santo, a palavra do Todo-Poderoso
sobre a vida destas pessoas que a partir deste momento estão recebendo esta oração, vão compartilhar essa live, ou vão ouvir amanhã, vão estar comigo no dia seguinte ao pronunciamento dessas palavras e dessa oração. Que o teu Espírito Santo, que é Deus Consolador, maravilhoso, grandioso, é guerreiro, é príncipe, é da paz, o Senhor que é grande e que tem multiforme graça, seja derramado sobre a mente e os corações dos que estão comigo nesse momento, dos que estão ouvindo esta oração, dos que estão participando desta oração. Deus, eu clamo a Ti pela vida dos que estão encarcerados, não somente em prisões de ferro, de grade, subjulgados pela justiça, mas aqueles que estão, meu Pai, escravizados na mente, com uma angústia, com uma tristeza, com uma solidão, Pai, que não sai do coração. Eu profetizo na vida dessas pessoas liberdade, felicidade, meu Pai, contentamento e graça nessa situação que eles estão vivendo. Que a presença espiritual poderosa do Senhor esteja no nosso meio nesse momento, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos. Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com você. Mas antes eu quero dar alguns agradecimentos, algumas pessoas que estão o tempo todo comigo aqui, estão sempre nessas lives que eu faço, para estarmos partilhando do reino de Deus, para estarmos falando das coisas do Senhor. E eu quero agradecer muito pela vida do pastor Nélio lá do Santo Emílio, o pastor Orsidney, que sempre foi um exemplo para nós de oração, de fé. Também tem a programação dele na rádio, que é transmitida também pela internet, é um horário após esse o meu, uma bênção. A oração do pastor Sidney é uma oração, irmãos, é um ministério de Deus na vida dele, amém? Na vida dele e da pastora Sandra, é um ministério. A oração que eles fazem sempre desencadeia algo, sempre libera algo, e eu quero que você também assista, amém? Pastor Sidney, que é da UBPC, lá da Popular, amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, todo o povo da Popular, amém? Que Deus abençoe, glória a Deus. Pastor Fábio também, quem será que é esse pastor Fábio, gente? Ele sempre entra aqui nesse canal e eu tenho uma curiosidade de saber quem que é esse homem, meu pai. Parece ser um pastor bonito, né? Não sei. Depois eu vou descobrir quem que é. Amém? Também o irmão Gilson, né? O diácono Gilson está aqui com a gente. Pastor Ortega, nosso pastor, o PPC, é um grande companheiro ali da obra. Tem sido assim uma pessoa muito especial. Deus deu esse presente para nós, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Um abraço, pastor Ortega. O irmão Luiz Márcio está com a gente também. Glória a Deus, que Deus te abençoe, queridos. A irmã Rose, esposa do irmão Tico, do diácono Tico, que Deus te abençoe, guarde vocês, amém? A irmã Norma também está nos assistindo, que Deus te abençoe, querida, beijo, saudade de você, aleluia. A Brenda também está conosco. Brenda, obrigada pela tua presença aí, querida, você estava linda ontem no culto, eu te vi chegando, aleluia. A Andressa de Paula está aqui com a gente também, amém? Graças a Deus. A Tatiana, que é a esposa do pastor Nélio, Deus abençoe você, as crianças, tão lindos esses meninos, glória a Deus, Deus abençoe. A Nádia Silvia também está com a gente, o Lucas Pereira, nosso diácono, a minha esposa da Dri, está ali com a gente também, aqui nos assistindo, Deus abençoe. A Cléo Fernandes está conosco também. A Cléo também está sempre nos assistindo. Deus te abençoe, Cléo. Um abraço. Está conosco também a Mari, amém? Que Deus te abençoe. Que ela está no Facebook da filha dela. Por isso que aparece Fernanda. É só Jesus, né? Um beijo, Deus te abençoe. Amém? A Cléo de novo está aqui. Vera Barione é minha mãe. Deus te abençoe, mãe, em nome de Jesus. O Edson Martins de Souza tá com a gente. É o pastor Edson lá de Nova Andradina. Deus te abençoe, pastor Edson. Que bom ter vocês aqui, amém? Isso para mim é uma honra ter o pastor Edson aqui assistindo. Que Deus te abençoe, pastor.
A Jean, nossa líder nacional, amém? Pastora Jean, não tem nem palavras, né? Pastora Jean, um exemplo, irmãos, quem já esteve com ela já esteve aqui conosco, é a nossa líder nacional da UFEBRAC, uma bênção de Deus, uma mulher muito usada por Deus. Que Deus nos prepare a agenda para estar aqui com a gente novamente, amém? Ela, tem tantas mulheres, a OBPC, ela é um celeiro de mulheres virtuosas, de mulheres pregadoras, é maravilhoso isso. Que alegria poder tê-la aqui, pastora, em nome de Jesus. A Sirlene está conosco. Sirlene, todos os dias eu lembro de você, amém? Estamos em oração pelo seu bebê, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A Sol está conosco, diaconisa Sol. A Paz, filha, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? A Patrícia Lopes está com a gente também. Pati, Deus te abençoe. O Ramon Vitor está conosco, aleluia. Minha mãe já está aqui conversando, né? Deus é contigo, minha filha, é com a gente, mãe. Deus é muito bom, eu sou fruto da oração dessa mulher. Glória a Deus, amém? A Cida Rocha está conosco, pastora Cida de Miranda, queridos, vaso de Deus. Ela está dizendo aqui, vaso de Deus não. Ó, paz, vaso de Deus é você, coisa tremenda. Uma mulher muito usada por Deus também. Já esteve conosco aqui e vamos esperar passar esses momentos aí de rodoviária fechada, né? Essas coisas loucas todas, e vamos estar juntas também em nome de Jesus, amém? A Verônica tá com a gente, beijo Verônica, que Deus te abençoe, aleluia, que Deus guarde a vida de vocês, amém? Em nome de Jesus. Pastor Mário Sérgio, um abraço, Pastor Mário, que Deus abençoe vocês. Olha, faz tempo que eu não vou aí, né? Deus abençoado, igreja muito abençoada, irmãos, é uma graça de Deus quando nós estamos ali cultuando ao Senhor, um grande amigo, companheiro de obra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem mais aqui? Aleluia. Deve ter outras pessoas, queridos, mas vai passando assim, a gente não consegue ver o tempo todo, amém? Aleluia. Tá aqui, pastor Ortega mandou um recado, Paz Miss e pastor Fábio. Nós que somos gratos em tê-los como líderes, né, Mari? Vocês são muito queridos, amém? A Mônica Silva tá com a gente. Mônica, que Deus te abençoe, filha. Te abençoe e use muito você no teu ministério. A Kimberly também está assistindo. Kimberly, que declaração linda que você fez pro pastor Sival hoje. Lindo mesmo. Deus te abençoe, querida. Preserve você nesse amor pela sua liderança. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos, a Priscila também está aqui com a gente, né? A Priscila Macedo, beijo, Pri, que Deus te abençoe. Queridos, nós estamos vindo de um final de semana muito lindo. Para os irmãos que são de outros estados, às vezes não sabem muito bem o que está acontecendo aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? As pessoas confundem muito, né? Até mesmo as pessoas do meu ministério, da Brasil para Cristo, às vezes eu vou pregar em algum outro estado, aí no cartaz coloca lá, missionária Patrícia da UBPC do Mato Grosso, né? Nada contra os irmãos do Mato Grosso, já tive lá várias vezes pregando a palavra de Deus, inclusive um abraço para o pastor Jean, para toda a família, né? Para todos os irmãos lá, que sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor, mas nós não somos do Mato Grosso, nós somos do Mato Grosso do Sul, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente na cidade de Campo Grande, na capital, nós tivemos um período muito curto de quarentena, muito curto. Nós tivemos 2 semanas com o comércio central, né, do centro da cidade praticamente fechado, né? Logo depois disso, pastor Fábio, mas alguns outros pastores de outros ministérios, que se o pastor Fábio tivesse aqui agora, eu ia comentar, ia até chamar ele para poder lembrar os nomes, inclusive em qualquer uma outra live eu vou chamá-lo, para ele poder dar menção a esses pastores. Queridos, o pastor Fábio e alguns pastores, entre eles o pastor Mário, que acabou de eu mencionar aqui, da Igreja Missionária Independente, eles se uniram e tiveram com o prefeito da nossa cidade, e não foi uma vez só não, foram várias vezes, né? O nosso prefeito, ele ficou mesmo cercado, né, pelos pastores e por alguns outros empresários, e eles se moveram de uma maneira muito grande. Nós aqui no Mato Grosso do Sul, falando em capital, Campo Grande, nós desde a 2ª semana de paralisação, que reabriu aqui,
nós começamos a observar algumas coisas. O índice, os mercados nunca pararam aqui em Campo Grande e em nenhum outro lugar do Brasil. Mas os mercados dos nossos bairros aqui em Campo Grande estavam fervorosos, né, de pessoas. E nós começamos a observar que alguma coisa estava estranha, né? Os números não chegavam nos hospitais e nós não tínhamos nas 2 primeiras semanas nem previsão, né, de chegada para fazer testes, né? E agora no noticiário está saindo que aumentou gigantescamente a quantidade de pessoas infectadas, né? E aqui no nosso estado. Só que começou a aparecer muito esses números porque agora os testes estão sendo feitos. Então muitas cidades do interior estão fazendo esses testes. E está aparecendo, mas o número de infectados nos hospitais, isso é pífio, é mínimo, é uma coisa assim que não está entrando nem na estatística de gripe. É uma coisa muito diferente. Não sei se é por causa do clima, qual é. Só sei que agora a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, lançou uma nota agora, né, dizendo que a máscara de tecido ela não funciona para evitar essa transmissão. Tá em todas as notas de jornais nacionais e tudo mais. Porque as gotículas são muito pequenas e aquelas coisas, e precisa ser a máscara do material que a China está entregando. Bom, isso aí é um outro assunto que, se nós formos entrar aqui, vai demorar e não é o propósito. O que Deus tem para falar com a gente é coisa muito profunda. E isso para nós aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está muito esclarecido, né? Inclusive até os próprios enfermeiros aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande, têm se manifestado nas redes sociais, têm falado acerca desses números, né? E agora que as pessoas estão recebendo tratamento já no início, isso tem caído muito. E a OMS, para nós encerrarmos esse comentário, a OMS também, no mesmo protocolo que eles falaram acerca da máscara que eu acabei de falar, que não serve a de tecido, porque as tramas de linha de tecidos não impedem que passe o vírus. Ah, tudo bem. Além disso, eles também lançaram nessa mesma nota que as pessoas que está já cientificamente provado para a OMS que as pessoas assintomáticas elas não transmitem. Elas podem estar com o vírus, mas se elas não são assintomáticas, elas não transmitem. Então nós estamos assim, sabe, que meio perdido. Agora uma coisa eu sei, nós vamos precisar aprender a conviver com mais essa gripe, né? Com mais essa Covid-19, porque ela é mais uma entre os N1, HN1, né? Nós vamos ter que conviver com mais essa, né? Então é bom que a gente recupere a nossa fé, aqueles que perderam, recupere as suas vidas que foram perdidas nesses 3 meses, aí 2 meses e meio, né? E que você possa nesse momento adquirir mais fé para continuar a tua caminhada, porque ano que vem tem Covid. Ano que vem tem Covid. Não sei se vai ter vacina, nós já temos uma medicação, não que cura antecipadamente, mas que trata com muita excelência, né? Então não sei o que vai acontecer ano que vem, se vão querer paralisar de novo, não sei nada disso. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aqueles que buscarem em Deus fé, ainda que estejam mortos, viverá. Amém? É essa palavra que eu tenho para você até agora, em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas entraram aqui depois, né? A pastora Mireuda, lá de Dourados. Pastora, beijo, que saudade que eu tô de vocês. Eu mato a saudade olhando vocês pelo Facebook, de vez em quando, porque eu não entro muito no Facebook. Valdir Marcelino tá aqui com a gente. Ah, irmão Valdir, né? Acho que é o diácono Valdir que tá aqui, se não me engano. É que as fotos, irmãos, e eu de nome é difícil. Pai do Senhor, querido, que Deus te abençoe.
O Fábio tá aqui, a Márcia. Deus abençoe, seus lindos. Que Deus guarde vocês em nome de Jesus. A Jéssica tá com a gente. A Jéssica é um barato. A Jéssica, ela é a filha do diácono Jurandir. Ela diz assim: Miss, quando começa as lives da igreja, o pai obriga todo mundo a entrar. Ô, Gé, pelo amor de Deus, você tá assistindo eu porque você me ama, né? Não é por causa que o pai obrigou, não, né? Deus abençoe vocês, queridos, amém? Que Deus abençoe grandemente vocês. A Kimberly escreveu aqui: Paz Miss, feliz dia do pastor para você e pro pastor Fábio. Que Deus abençoe vocês sempre, vocês são bênção. Obrigada, querida, que Deus te abençoe também. O Henrique também está aqui, um dos nossos bateristas, o filho do pastor Jaelso. Pastor Carlos Jorge também está nos assistindo. Um abraço, pastor, em nome de Jesus Cristo. Está aqui minha mãe atrasada, mas já mandou um abraço. Esqueceu, né, mãe? Esqueceu que hoje era dia dos pastores, né? Beleza, depois a gente conversa. Amém? Que Deus abençoe, obrigada, aleluia. Também está aqui a Dete, beijo, beijo, que Deus te abençoe. Fábio Silva está com a gente também, Fábio, que Deus te abençoe. E a Claudete, Clau, que Deus abençoe você, saudade das suas filhas, de você, das crianças, que Deus abençoe você grandemente. A Clau, que esteve congregando com a gente um bom tempo, quando a nossa igreja ainda era em outro lugar, e agora nós mudamos para a Avenida, e ela está congregando no outro ministério. Que Deus abençoe você, Clau. A gente te ama, viu? Que Deus te abençoe, você e a sua família. Graças a Deus, queridos. Vamos entrar na palavra? Eu quero convidar antes você para estar sempre com a gente aqui toda segunda-feira e toda quarta. Na segunda, às vezes, eu trago alguns convidados. Não é toda segunda que a gente consegue trazer alguém, né? Mas sempre que for possível, nós vamos estar trazendo convidados para estar aqui com a gente, amém? Para compartilhar uma palavra, para pensar com a gente acerca das coisas do reino, né? E nós temos também nossos trabalhos na igreja, nossos cultos, onde nós nos encontramos para congregar, para compartilhar o reino, para passar nossas lutas juntos e compartilhar nossas vitórias também. Nossos cultos já estão voltando, não ao normal totalmente, porque ainda há idosos. Nossa igreja tem muitos idosos, né? E na nossa igreja, os idosos e alguns familiares que cuidam deles ainda estão um pouco distantes, não totalmente da igreja, porque a igreja, nas 2 primeiras semanas do fechamento geral no país, a nossa igreja ela não fechou, né? Ela ficou limitada. Nós fizemos demarcação nos bancos, mantemos as pessoas bem afastadas, mas nós nunca fechamos a igreja totalmente, né? Nós sempre cultuamos com 15 pessoas, no máximo 15 pessoas, nas 2 primeiras semanas. E depois nós fomos aumentando gradativamente dentro das normas que foram colocadas para nós. Hoje nós ainda temos aqui em Campo Grande algumas demarcações dentro da igreja, né, para que a pessoa venha e se sinta confortável. Alguns já não estão ligando mais para isso. Uns porque já pegaram, outros porque nem sabem, estão lá e eles não estão. Mas tem lugares que as pessoas sentam distantes, outras vão para a galeria, fica bem distantes uma da outra. Aí cada um é cada um, né? O engraçado é que às vezes a pessoa senta distante dentro da igreja, mas no mercado, né, nem 1 metro de distância, às vezes trompa, pega nos alimentos que todo mundo já pegou, né, nas embalagens, aliás, que todo mundo já pegou. Ah, mas eu desinfecto, Queridos, tenta passar um dia desinfectando e observando. Não tem jeito. Você desinfecta a mão, aí você desinfecta o talher, aí você coloca o talher ali, depois daqui a pouco você está pondo a mão aqui. É uma loucura. Uma loucura. Tem hora que a gente precisa colocar a mão na consciência e voltar à nossa vida. Porque senão daqui a pouco nós estamos desestruturados, até emocionalmente. Vendo germe, fungos, em tudo, né? Então nós precisamos tomar cuidado. No segundo dia disso, disseram que não podia nem beijar. Eu já olhei pro Fábio e falei, ó, fala em nome de Jesus aí. Ele falou, em nome de Jesus. A gente deu um beijinho, falou, vamos parar com isso, daqui a pouco a gente não tá nem se tocando. Por causa dessas coisas loucas que estão por aí. Graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós. Né? Minha mãe, que é idosa, a gente cuidou dela como deveria. E agora ela tá se libertando, né? Tá andando, já tá mais... Ainda não quer sair comigo para comer fora.
Chamo ela para ir comer fora. Mãe, vamos almoçar fora, vamos comer em algum lugarzinho ali. Não, eu vou de máscara, os outros ficam olhando feio. Que não... Meu Deus, já está achando que os outros estão olhando feio. Então nós precisamos começar a voltar à nossa vida normal. Isso é um recado que eu dou a você com muito amor, com muito carinho, para que você preste atenção nisso. Em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome do Senhor. Também está aqui com a gente a pastora Vera Borges. Um beijo, pastora. Que Deus te abençoe, né? Que Deus guarde a vida aí de vocês no Jardim Colorado, os irmãos, as irmãs. Que Deus proteja vocês grandemente em nome de Jesus Cristo, amém? Logo, logo, em nome do Senhor, toda essa guerra que está sobre as cidades do nosso país, sobre as cidades do mundo, essa poeira vai abaixar. E Deus vai nos trazer uma revelação perfeita de tudo isso que está acontecendo. Amém? Vamos para a palavra? Vamos mencionar algumas coisas aqui de Deus, algumas coisas que Deus quer falar com a gente nessa noite. Eu quero dizer para você, querido e querida que está me ouvindo, que nós precisamos, antes de qualquer guerra, antes de qualquer atitude espiritual, antes de tomarmos qualquer atitude, aliás, física, qualquer atitude nessa terra, nós precisamos ter uma noção espiritual das coisas. Eu sei que tem guerras que a gente começa a guerrear, que a gente é levado pelo Espírito Santo e às vezes a gente só vai compreender a batalha lá dentro. Eu sei disso. Nós que estamos aqui compartilhando a palavra, a gente entende isso. Deus, ele tem muitos métodos. Nós não temos como dizer assim, Deus sempre vai agir dessa maneira. Não existe isso. Existe sim as coisas que saem da racionalidade. Porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Nós sabemos que existem bases teológicas, existem rochas teológicas, que quando acontecem algumas coisas que para nós é assombrosas demais ou estranhas demais, nós vamos precisar estudar o que está dentro desses meandros rochosos, né? Dentro dessa estrutura, para que a gente entenda esse mistério, porque às vezes a nossa cosmovisão de vida, ou até mesmo os ensinamentos que tivemos dentro da nossa igreja, não nos dá essa compreensão tão alta de algumas coisas que estão acontecendo. Mas é necessário, dentro da nossa capacidade, sempre nos mostrarmos diante de Deus pessoas vigilantes. Olha, Deus, eu tô percebendo que está acontecendo algumas coisas estranhas e eu vou me colocar a orar, sabe? Eu vou me colocar a orar. Porque não tá certo isso que está acontecendo. Eu estou percebendo. Estou sentindo uma coisa estranha lá no trabalho. Alguma coisa está me dizendo que eu vou rodar, que eu vou perder meu emprego. Não sei, eu estou sentindo algo que é uma coisa que está vindo aqui de dentro. E eu quero começar a orar porque eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Porque eu não quero entrar na guerra saindo dando soco no ar. Eu quero acertar o alvo diante da tua palavra. Então esses pequenos sinais, eles são muito importantes. Quando nós olhamos para a vida de Elias, a gente vê Elias numa situação de algumas angústias, de alguns momentos da vida dele, que ele percebe que chegou a hora dele ir buscar a Deus de uma nova direção. E aí ele sai com o seu moço e ele vai olhar. Ele sai com o seu moço, vai para as montanhas, e ele olha, pede para o moço olhar em direção ao mar. Aquilo tudo eram coisas que estavam dentro do coração de Elias, que ninguém compreendia. Tem coisas que começam a acontecer na nossa mente, na nossa alma, e que às vezes nós olhamos para o lado, ninguém está percebendo isso, ninguém está vendo isso. Ninguém compartilha isso com a gente, quer dizer, ninguém dá uma palavra e a gente olha para essa pessoa e diz, poxa, você sabe que eu estava pensando nisso também? Não é uma coisa que se você falar para alguém, alguém vai dizer, você está louco, você está louca. É algo que Deus só mostrou para você. Deus só falou com você porque está ligado à tua vida ou através da tua vida.
Então, de repente, nesses momentos nós precisamos tomar algumas atitudes. Elias é um exemplo disso. No momento em que ele passou por uma grande tribulação, era tempo de começar a resposta física de Deus para as coisas, né? Era um momento que Deus ia se mostrar de uma nova maneira, de um novo jeito. E a Bíblia diz que ele posiciona o moço e diz: olha para o lado do mar, e o moço direciona a sua visão para lá, e ele disse: olha, todas as vezes que você ver alguma coisa diferente, você volta e me avisa. E a palavra de Deus diz que esse moço voltou várias vezes até o seu senhor, que no caso era o profeta Elias, sem nenhuma resposta. Não havia nada de novo para contar, não havia nada nem de excepcional e nem de simples. Não havia nada que ele pudesse contar para ele. Mas um dia ele percebe que não parece ser grande coisa, mas é uma nuvem pequena, simples. Eu acho que ele deve ter feito assim, né? Meu Deus, é uma nuvenzinha. É a única coisa que apareceu. Eu vou lá falar para ele: eu tô aqui para isso. E aí ele vai lá e avisa: Senhor, eu olhei novamente e eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu fico imaginando que quando ele viu Elias se levantar e tomar atitude, o texto não diz isso, mas nós somos livres, até mesmo para pensar errado. Há uma liberdade que Deus nos deu. Fico eu aqui pensando que esse moço pode ter pensado, quando viu a atitude de Elias mediante a uma simples visão. Uma simples visão. Só que para esse moço, o que ele estava vendo era pequeno. Mas Elias tinha uma intimidade com Deus, porque os dois estavam envolvidos em um processo, em um trabalho. Ele estava sendo servo de Deus numa empreitada. Você é a mesma coisa. Nós somos servos de Deus em uma empreitada. Não interessa em que localidade essa empreitada está se dando. Não interessa em que local está se dando essa guerra. Se essa guerra está se dando na família, se essa guerra está se dando no mundo material, no mundo financeiro, se essa guerra está se dando no mundo físico, na sua saúde ou no seu corpo. Não interessa muito essa situação, mas interessa que, para que você entenda que Elias tinha um contato com Deus, porque ele estava numa missão e ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus nessa guerra que estava acontecendo. E é isso que eu quero firmar nessa noite, nessa palavra, a importância de você estar firmado com Deus no momento da guerra. No momento da guerra você está orando, você está conversando com Deus, porque oração nada mais é do que compartilhar a vida com Deus, do que contar para Deus o que está acontecendo. Não estamos vivendo um momento diferente muitas vezes de outros momentos da nossa vida. Como assim, missionária? Como que eu não, Patrícia, como assim não tô vivendo? Eu nunca vivi o que eu tô vivendo agora. Eu quero dizer, isso é só um estado no mundo. Amanhã, não sei quantos anos você vai ter de vida ainda, mas isso pode se repetir novamente em outras situações. E como é importante no meio dessa batalha, no meio dessa guerra localizada em alguma área da tua vida, você esteja orando, esteja com comunhão com Deus, porque é nesse momento que você irá se fortalecer, para que quando tentar ou vier uma outra batalha semelhante a essa, você já seja trabalhado nisso, seja trabalhado nessa guerra, já tenha sido experimentado nesse campo.
e você se torne um estrategista na próxima guerra, na próxima luta, e não apenas um soldado no campo de batalha, mas um estrategista. Nós temos conhecido pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não têm cargo eclesiástico. Como assim? Não são diácono, não são cooperadores, não são presbíteros, não são pastores, não são bispos, pessoas comuns do clero, do eclesiástico, pessoas comuns da membresia, da comunidade, da comunhão ali, que já não são somente guerreiros, que estão ali com a sua espada na mão e dizendo, bom, não importa o que eu vou fazer, eu vou pra guerra e vou arrebentar com tudo, ainda que eu morra. Não, eles já são estrategistas, eles já lutaram tanto, eles já passaram por uma diversidade de problemas, por momentos muito difíceis, que agora quando a luta se apresenta, essas pessoas elas não saem desembanhando a espada como enlouquecidos. Desembanhar a espada pode simbolizar, não significa que seja em todos os casos, mas simboliza tirar o seu ministério que estava guardado e utilizá-lo em ação, né? Você que é profeta, sair profetizando e aquela coisa toda, você que é pregador, sair por aí pregando, você que trabalha no campo de libertação, sair aí libertando. Não, quando nós já temos uma certa não vou dizer experiência, que esse nome é meio complicado. Tem muita gente que são tão experientes, tem muito tempo de cristão, mas acham que são experientes porque tem um monte de tempo de cristão, mas às vezes toda batalha que lhe é apresentado, eles resolvem não lutar, né? Eles poupam, são os isentões da guerra, né? São aqueles que são bons para mandar os outros para a guerra, mas eles ficam de fora, né? Então a experiência não é isso, amém? Mas é saber lutar aquela luta. E a gente olha para eu falando nisso, me veio à memória também Davi. Davi chegou um momento que ele não ia para a batalha se Deus não falasse com ele. E mais ainda, não era só Deus dizendo vai que eu vou te dar essa guerra. Não, chegou momentos em que Davi falava, Deus, essa guerra é para mim? E Deus falava, vai que eu te entregarei. E ele saía, lutava, guerreava, e uns morriam, outros não. Às vezes eles eram bem-sucedidos, conseguia muitos despojos, às vezes não. Acontecia muitas coisas, mas teve um momento na história em que Davi, ele já não mais só orava pedindo a Deus se a batalha era ou não para ele ir, mas ele começou a pedir para Deus estratégias. Deus, como eu vou vencê-los? E Deus falava, olha, você vai pegar 100, vai colocar aqui, você vai colocar mais 100 lá, você vai fazer assim, 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 e eu vou mandar vento, e vocês vão ver que é o sinal, e as coisas vão acontecer, e eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Então, conforme nós vamos guerreando as guerras, nós vamos adquirindo, não experiência, mas nós vamos adquirindo uma maturidade no enfrentamento. E quando nós encontramos essa maturidade, é muito difícil nós nos desviarmos de Deus. Podemos sim, como Paulo disse, como o apóstolo Paulo disse, que estava fraco, mas não estava vencido, né? Estava passando por aflições, mas ele não ia desistir. Ele já tinha sido experimentado, né? Ele já tinha maturidade. Ele podia até ficar perplexo, né? Ele podia até ficar abatido, mas não perplexo. Por quê? Porque ele já tinha lembranças vividas. Não eram lembranças de acontecimentos de outras pessoas, mas eram lembranças das coisas que ele passou e que Deus estava com ele. Então a importância, queridos, como lá no começo que eu estava comentando com vocês, de Elias, de estar com Deus em meio às guerras cotidianas, né, que são muitas, né? Estar com Deus, como eu mencionei Davi, de tá para entrar numa guerra, sabendo que tem que lutar essa guerra, mas não importa só Deus dizer que sim, eu vou te dar vitória,
Mas como se dará essa vitória? Deus, o que eu preciso fazer para que aconteça essa vitória? E às vezes a gente fica esperando um profeta vir sapateando na nossa frente, né? Vir sapateando na nossa frente, dizer, eis que te digo que é isso, isso, isso. Não estou desmerecendo. Louvado seja Deus pelos profetas. Aleluia pelos profetas. Deus já me orientou muitas vezes por eles. Louvado seja eles. Mas eu quero lhe dizer que Deus muitas vezes nos leva a batalhar a guerra e nós tomamos atitudes que às vezes nós nem entendemos, porque estamos sobre o domínio da graça de Deus. Sabe aquela história que os discípulos foram ministrados? Olha, não tem mais do que haver de falar, porque eu colocarei em vossa boca as palavras certas. Eles não tinham como ficar pensando o que eles iriam responder, porque eles não sabiam o que lhe ia ser perguntado. Mas o Senhor disse, não vos preocupe com isso. Através do Espírito Santo de Deus eu vos darei palavra. E às vezes na nossa caminhada acontece isso. Começa a vir sobre nós uma força, um ânimo que a gente não sabe de onde veio. E nós queremos partir para a batalha, nós queremos nos levantar. Sabe, nós não queríamos ir na igreja, mas agora nós queremos. Sabe, eu não queria orar, mas agora eu quero orar. Eu não queria estar tendo que ir lá falar para o pastor, orar com imposição de mãos sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, mas agora eu quero, agora eu vou no culto, porque eu vou pedir para o pastor orar por mim. Sabe, começa a acontecer coisas que nós não tínhamos conhecimento que no outro dia aconteceria. Eu tive testemunhos ontem no culto, à noite, de pessoas que disseram isso. Eu não sei como eu vim parar no culto nessa noite. Porque de manhã eu estava desanimada, entristecida, mas por volta das 5 horas da tarde começou a acontecer alguma coisa dentro da minha alma, começou a acontecer alguma coisa em volta da minha vida e de repente eu estou aqui, e no final do culto estou aqui conversando com a senhora. Foi isso que aconteceu. Isso é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha quando nós deixamos. O Espírito Santo, ele age quando nós entregamos a nossa vida a ele. Quando nós entregamos o nosso caminho a ele. Quando nós dizemos, Deus, eu não consigo mais. Daqui para cá eu não consigo mais. De repente, queridos, basta um banho. Basta um prato de comida. Basta um vento. E o Senhor nos levanta e nos coloca no caminho de novo. Nós estamos iniciando na nossa igreja semana, acho que na outra semana, não sei a data ainda. Nós estamos em oração, mas estamos começando a campanha de 21 dias de oração, onde nós ficamos 21 dias com a igreja aberta, né, das 7 horas da noite até as 9 horas da noite, fazendo os nossos cultos diariamente, e após os cultos nós vamos ao monte orar. Temos um monte, não fica imaginando uma montanha gigante. Não, aqui em Campo Grande é planalto, amém? Não tem monte. No interior tem algumas montanhas, mas aqui é planalto, não tem, amém? É tudo plano. Então nós temos um lugar, é tipo uma chacrinha, né? Bem fechadinha, escurinha lá, aonde os cristãos da região do Grande Aerorrancho, as igrejas todas, independente se é Brasil para Cristo, outros ministérios, muitos vão lá orar. Então lá é um lugar que os cristãos separaram para oração. Então nós fazemos 21 dias na igreja e 21 dias no monte. E algumas pessoas oram 3 vezes por dia, como se fosse um relógio de oração, né? E nós fazemos a campanha de 21 dias, não a de Daniel, mas a nossa, onde nós buscamos santificação, onde nós buscamos um comprometimento com o Espírito Santo, e ali na igreja chegam muitas pessoas que estão cansadas, que estão oprimidas, que estão vencidas, que estão ali enfraquecidas no Espírito, e a gente começa a orar e essas pessoas começam a ser resgatadas. Algumas fazem 21 dias seguidas, outras fazem 3 vezes por semana, outras vão mais vezes,
outras não conseguem, mas elas quando vão no culto, elas estão dentro daquela unção de oração, daquela graça de Deus que está naquele ambiente espiritual, e elas vão recebendo a graça de Deus, e nós estamos já nos preparando para essa campanha. E eu quero falar um pouco sobre esse Daniel, amém? Quero falar um pouco sobre esse Daniel. Eu não sei se o pastor Fábio ainda está me ouvindo, mas eu estou aqui no tablet, e no tablet não tem a hora, amém? Então eu queria que, se você estiver me ouvindo, pastor Fábio, quando estiver faltando 5 minutos, você me avisa, que eu não quero que essa live passe de 1 hora de jeito nenhum, amém? Então vamos lá, querido. Primeira coisa, olha o que eu vou dizer para você, que coisa às vezes estranha até mesmo de aceitar, né? Mas eu quero que você faça a escolha certa. E a escolha certa é a cova. É a cova dos leões. Essa é a escolha certa. Parece difícil ouvir isso. Parece difícil uma pessoa que está esperando uma palavra de ânimo, uma palavra de reconstrução, né? Sei lá, uma palavra de avivamento. Escutar uma palavra dizendo assim, olha, se você tiver que escolher alguma coisa, escolha a cova dos leões. Por que eu estou dizendo isso? Porque Daniel, queridos, quando orava 3 vezes ao dia, e quando ele continuou orando, depois da sentença de Satanás, porque Satanás colocou um decreto. Satanás estabeleceu um decreto naquela cidade, dizendo o quê? Ninguém irá orar a nenhum Deus, ninguém fará petição a nenhum Deus que não seja para Nabucodonosor. Ninguém vai, se você quiser orar a outro Deus, você vai ser morto. Nós estamos vivendo num momento que a gente tem que pedir para o prefeito para a gente poder orar em comunidade. E ele deixou, olha que ponto que nós estamos vivendo. Ele deixou, que lindo, coisa boa, parabéns prefeito. Obrigada porque o Senhor deixou a gente orar em comunidade. Naquele momento, Daniel não tinha essa escolha de chegar lá para o rei e dizer, poxa rei, eu trabalho pertinho de você, a gente é amigo. Pô. O senhor sabe, entendeu? Muita coisa aqui que acontece, coisas que deixam de acontecer, porque eu estou aqui, Deus é comigo. Deixa eu orar aí pro meu Deus. Não tinha essa possibilidade. E Daniel nem tentaria, porque o campo de intimidade com Deus estava no inegociável. Seria inegociável. No 3º dia da pandemia, queridos, eu postei uma coisa no Facebook dizendo assim, seu pastor está preparado para ser preso? Você não tem noção do que acabaram comigo no Facebook. Sério, acabaram comigo. E eu não gosto de apagar a publicação, não apago. Eu não tenho essa vaidade, eu não quero que as pessoas saibam que estão falando mal de mim. Teve uma pessoa que entrou numa dessas lives minhas, acho que foi uma das primeiras, e ela entrou na live para dizer, sabe o quê? Ei, para de gritar, mulher. Eu não apaguei, tá lá. Eu acredito que todo mundo tem o direito de se expor. E eu tô aqui. Se alguém quiser escrever aqui, tá falando um monte de baboseira, eu não vou apagar. E nem incentivo pessoas a ir lá e dizer, que você tá... brigar por mim, não. Eu já fiz isso no passado. Eu já achei que os crentes gritavam demais. Eu não tenho problema com isso. Mas Daniel, quando ele está ali, orando 3 vezes ao dia, e engraçado, ele não muda a sua vida. Ele não muda a sua vida. Nós tivemos de 9 a 10 pessoas que também não mudaram a sua vida. Estiveram todos os cultos, desde o primeiro dia que foi fechado.
E nós não estávamos lá para rebeliar contra ninguém. Nós não estávamos lá para atacar ninguém. Eu sei que teve muitos, mas que eu não me esqueço, foi a minha cunhada Paula, meu irmão. Meu irmão é o diácono que é porteiro da igreja, ele é o copeiro lá, copeiro do rei. Não tinha porta aberta, porque nós entrávamos pelo fundo, abria o portão, depois fechava, porque nós sabíamos quem ia, que era avisado nos grupos. Os grupos se respeitavam quando, já deu 15, não dá para ir mais, vamos, você ora em casa, amanhã a gente troca, e assim foi indo. Mas teve pessoas que não negociaram isso. Fomos chamados até de assassinos. Pessoas nos chamaram de assassinos, porque nós indo para o culto, nós íamos pegar o vírus e íamos matar pessoas. E eu sei que há muitos pastores que estão sofrendo. Eles têm fé, eles querem voltar para a igreja, mas os seus próprios membros não aceitam isso. O criticam. Muitos acham que ele é louco. E uma chuva de versículos desapropriados foram usados para que os crentes ficassem em casa. E aí nós vimos absurdos de famílias indo para mercado, famílias indo para vários lugares, mas famílias não podiam ir para a igreja. E quando eu olho para a vida desse homem, de Daniel, que é quem nos estimulou a fazer essa campanha de 21 dias, e na pessoa física do pastor Orsidney, porque nós fazemos essa campanha há 20 anos. Há 20 anos as igrejas que nós pastoreamos, ela faz essa campanha de 21 dias sem nenhum dia fechar. Sem nenhum dia fechar. E nós fomos instruídos a primeira vez a fazer pelo pastor Orsidney, da Popular. Fizemos algumas vezes campanhas debaixo de chuva e debaixo de frio. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós íamos para os cultos com cobertor. Você não está entendendo. Campo Grande, quando faz frio, ainda que não seja 8 graus, 7 graus, é como se nós estivéssemos abaixo de zero. Aqui nós ficamos enlouquecidos. A não ser os metidos dos gaúchos, né? Que riem da nossa cara, porque aqui tem muito gaúcho, e paranaense, em Campo Grande, principalmente. Não principalmente, no interior tem mais. Mas aqui em Campo Grande nós temos muito essa colônia conosco. E eles dão risada da gente, mas nós íamos com mate pro culto. Touca. E esse ano parece que está prometendo um frio muito forte. E nós vamos ser desafiados novamente a fazermos essa campanha. Íamos para o monte chovendo. Íamos para o monte na chuva para buscar a Deus. E foi assim esses 20 anos. Não vai ser diferente agora. Quando nós olhamos para essa palavra, para você ter uma ideia, o monte aqui em Campo Grande estava lotado. O povo ia orar pedindo a Deus, inclusive nós cristãos aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, a gente acredita, isso não é... Nós acreditamos que o vírus não prosperou nesse lugar, porque Deus agiu através daqueles que não se dobraram. Isso tem sido profetizado sobre a boca de todos os pastores dessa cidade. E a palavra de Deus diz, queridos, que ele sabia, Daniel sabia da sentença. Daniel não estava lá orando 3 vezes ao dia, desapercebido. Puxa, ninguém me contou do decreto. Ninguém me falou que não podia orar. Ele não falou para Sadraque, Mesaque e Abednego, poxa, por que vocês não me contaram? Porque
avisaram isso. Não, queridos, ele estava lá as 3 vezes ao dia, em oração. Você sabe o que essa palavra me ensina? Que Daniel escolheu a cova ao parar de falar com Deus. E eu conheço pessoas que até mesmo nesse momento, ou poderiam estar, conheço não, isso aqui é um jargão, né? Conheço pessoas, não. Pode haver pessoas nesse momento que estejam dizendo assim: ah, mas eu não preciso estar lá na igreja para orar. Eu posso estar igual Daniel, dentro da casa dele. Eu poderia aqui fazer uma especificação de 3 tipos de crente. O que no começo da pandemia começou a orar em casa, mas que no 3º, 4º dia já estava viciado em Netflix, parou de orar. Acumulou vícios novamente sobre a sua vida, porque sua vida mudou. Sua vida mudou. Não estava indo no trabalho, não estava indo na igreja, não estava mais tendo que se preocupar muitas vezes em ir trabalhar porque estava recebendo. Estava ali no Facebook vendo pessoas quebrando o pau, brigando por causa de vírus, porque abre igreja, fecha igreja, e ele ali dando palpite. Ah, onde já se viu abrir igreja, resumindo, 3ª semana dentro de casa, nem crente era mais. Tem pessoas que não ceiaram. Tem pessoas que não se preocuparam em ligar para o pastor e perguntar: pastor, alguém vai trazer a ceia para mim? Ah, mas é o pastor que tem que se preocupar. Como? Se os membros nem telefone estavam querendo atender porque estavam com medo do pastor querer ir visitar. Nós tivemos casos assim. Você pode dizer também que, mas teve pessoas que conseguiram orar. Essas pessoas que conseguiram orar não conseguiram ficar em casa. Ou foram para o monte, ou foram procurar alguma igreja que estava aberta, porque a deles estava fechada. Ou muitos começaram a orar e incentivaram seus líderes e começaram a fazer grupos para irem de pouquinho em pouquinho na igreja, porque a igreja é um símbolo. A igreja cristã do Senhor, a igreja que prega Cristo vivo, ela tem que estar aberta como um símbolo. Não se pode uma sociedade passar na frente de uma igreja e ver ela fechada. Isso é um símbolo. Você acha que no antigo Israel eles queimavam igrejas, e lá no Ceará, lá no Nordeste estão queimando igrejas também. Na China, nessa semana que passou, queimaram uma igreja. Por quê? Para mostrar para a sociedade que Cristo não é rei naquele lugar. Cristo não manda naquele lugar. Cristo não tem poder naquele lugar. Nós tivemos o pastor Feliciano esses tempos atrás entrando numa guerra, porque no Nordeste estavam derrubando igrejas, porque não tinha documentação. Tinha membro que estava membrando na igreja que disse: esse terreno eu que dei para a igreja. Mas não tem documentação. Passaram a patrola, derrubaram. Eu quero que nessa noite você reflita nisso. E eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, quem escolhe a cova, no contexto bíblico aqui, quem escolhe permanecer falando com Deus, íntimo com Deus, essa pessoa não consegue escapar do livramento de Deus. Deus, ele vai lá e livra. Ele vai lá e livra. Ainda que você não compreenda o que está acontecendo e tente escapar, não será por suas mãos.
Ele fará o livramento acontecer. A Bíblia diz, queridos, que ele não hesitou em fazer o que era certo. Não hesitou em fazer o que era certo. E eu quero profetizar nessa noite, na sua vida, que você não tema o resultado de tomar a atitude certa. Essa palavra que eu mencionei com você está lá em Daniel capítulo de número 6. Se você for ver os meandros dessa palavra, você vai ficar impressionado. Então eu quero que nessa noite você entenda que por mais que a tua atitude feita pela vontade de Deus vai te levar à cova, você percebe isso, essa revelação ela é verdadeira, você tem essa revelação mesmo, isso aí vai acontecer comigo. Se eu tomar essa atitude que Deus está mandando eu tomar, eu sei que é a cova, vou parar lá, mas eu quero lhe dizer, ainda que tampem a cova, ainda que lacrem a cova, com leões lá dentro, há um Deus de livramento que vai te ajudar. Amém? E você vai sair de lá mais forte do que nunca. Amém, queridos? Quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida também do Lucas, do pastor Lucas que está com a gente, da diaconisa Rosângela, diaconisa Rosângela do Carmo, lá do Caiobá. Um abraço, querida, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Do Dário Gonçalves, filho do pastor lá de Naviraí. Um abraço, Dário, que bom que você está aqui me assistindo, que Deus tenha falado com você em nome de Jesus, amém? Também o Jurandir, diácono Jurandir está com a gente, em nome de Jesus. O Luiz Herculano também, Deus abençoe em nome de Jesus, querido, paz. O filho da pastora Dejanira, é mesmo, pastor Otávio. Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus, amém? A Susan Kelly está comigo aqui também, Miranda, Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus. A Daiane Elizabeth, diaconisa lá da obra, que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida. O Ayrton Marcos Santos Guedes está com a gente também aqui. A Pamela, beijo pra mãe, pro pai, saudade de vocês, amém? Em nome de Jesus. A Divane está com a gente também, beijo lá da Popular. A Jane, a pastora Jane lá do Itamaracá, presbítero Jeremias, o diácono Rodrigo Lopes, a Larissa Brasil, beijo Larissa para você, para tua menininha linda, a diaconisa Ed Márcia, beijo Ed, em nome de Jesus. Pastor Lucivaldo, parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe, pastor. A Lúcia Gomes, a Daiane, minha nora, Deus te abençoe, minha filha. Quem mais? A irmã Silvana Moldes, missionária, junto com da obra Brasil para Cristo. Que Deus te abençoe, filha. Eu tô sempre te acompanhando também. O Rafa também tá aqui, o Rafael Silva, beijo, querido. A pastora Mari Xeres, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem mais aqui? A Thaisinha, Deus te abençoe, filha. Teu bebê tá a coisa mais linda. Que Deus te abençoe nessa nova caminhada sua, em nome de Jesus. A Cir tá com a gente aqui também. A Vitória Alves, beijo, Vitória. A Maria Oliveira, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe. Pastor Fábio, o que é isso? Ele não deixou? Meu Deus do céu. Amém, que Deus te abençoe. A Mira também tá com a gente. Mira, Deus te abençoe. Glória a Deus. A Nilza Almeida tá aqui. Nilza, saudade, beijo, querida. Deus te abençoe grandemente. A pastora Vera Fernandes, abraço, querida. Eu sempre acompanho vocês também pelo Facebook. Eu trabalho com crianças. Que Deus te abençoe. A irmã Eliselma tá aqui com a gente. Deus te abençoe. Presbítero Jaime, Deus te abençoe. A Herô, Deus te abençoe, Herô, em nome de Jesus. O Rafa, lá da igreja, que Deus abençoe você, Rafa, em nome de Jesus. A Sol, muita gente, que Deus abençoe vocês, querida. A irmã Rita. O prefeito não deixou a gente orar. Foi, o pastor está dizendo, o prefeito não deixou, né? A gente que demorou muito, né? Glória a Deus. A Rita, a diaconisa lá da igreja, a Andy,
lá de Santa Emília, Deus te abençoe, amém. A Marilu está com a gente também, abraço Marilu, Deus te abençoe. A Aninha do pastor Alessio, beijo, saudade de vocês, das crianças, amém. Que Deus abençoe vocês também em nome de Jesus. É Karina Moisés, Deus abençoe vocês, queridos. Deixa eu fazer uma oração e pedir a Deus. Senhor, o Senhor é maravilhoso e grandioso é o teu nome. Abençoa teus filhos, encoraja-os a voltar, meu Pai, à prática da fé, de buscar ao Senhor intensamente, de voltar a conversar contigo mais profundamente. Pai, tira eles da superfície espiritual, mergulha-os, meu Pai. Nós queremos ser mergulhados na tua presença. Queremos, meu Pai, estar além do nosso tempo. Não queremos mais ficar envolvidos, meu Pai, em coisas que nos abate, que nos tira a fé, que nos enfraquece, mas nos faça ter a certeza de que o Senhor é o Deus do livramento, que o Senhor é o Deus, meu Pai, que tem nos acompanhado, tem nos protegido, tem estado conosco, que até mesmo quando as coisas parecem sair do controle das nossas mãos, nunca saem da mão do Senhor, nunca sairão da sua mão. Então eu quero te agradecer, eu quero agradecer pela tua presença, eu quero te agradecer pela presença dos meus irmãos, daqueles que vão ouvir essa pregação amanhã, daqueles que vão estar, meu Pai, nos dias que virão, ouvindo esta palavra. Alcança eles, guarda eles, Pai, muda a vida deles, aqueles que eu não conheço, que o Senhor possa me dar a oportunidade de conhecê-los, de servi-los, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ministra sobre eles essa palavra de uma maneira mais profunda, de uma maneira, meu Pai, mais dirigida para cada coração, para cada necessidade. É o que eu te peço, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Obrigada por cada um deles, que assim seja. E graças a Deus. Fiquem com Deus, queridos, e até quarta-feira, em nome de Jesus, ou no culto amanhã, amém? Em nome do Senhor, lá na rua Guter Hans, 4301, no Aero Rancho. Vai ter um culto muito abençoado lá na liderança do nosso copastor, pastor Jael Saraiva, e eu sei que Deus vai estar falando com a gente. Fiquem com Deus e até amanhã, até amanhã ou até quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, amém?